Espírito de Deus sobre Azarias, o filho de Oded. E este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram, foi por ele achado. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras, e a profecia do profeta, o filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do portico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus estava com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa, e naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração, e de toda a alma, e de todo aquele que não buscasse ao Senhor, o Deus de Israel, morresse tanto o menor como o maior, tanto como o homem como a mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com clarins e com trombetas. Todo o Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda boa vontade eles buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda a terra. O rei Asa depôs também a sua mãe, rainha Maca, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Azaré uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem, que feita em pó queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Que os irmãos possam tomar assento, por favor. Meus queridos e amados irmãos, neste momento, nós vamos fazer aqui uma reflexão, e eu preciso da sua atenção de uma forma bem cuidadosa. O assunto que nós vamos trazer aqui, eu considero como um assunto bastante importante, e principalmente para os dias que nós estamos vivendo. Eu acredito que seja de suma importância para a saúde espiritual e a vida espiritual de cada crente. Nós estamos pregando, já faz há um ano, sobre despertamento espiritual. Nós estamos pregando sobre um avivamento que a igreja precisa viver. Justamente por causa do contexto a qual ela está inserida, nós cremos que precisamos de fato de receber um batismo do poder do alto. E dentro desse contexto, nós temos aqui
registro de um grande avivamento que aconteceu no período do rei Asa. E é interessante que todas as vezes que Deus vai trazer um avivamento para o seu povo, o momento que precede o avivamento é justamente um momento caótico espiritual. Deus, ele traz um avivamento para o seu povo quando o nível de intimidade com ele, com o nível de profundidade de busca dele, relacional, pessoal, não está de uma forma tão íntima como ele espera. Quando a sociedade, quando a nação está passando por momentos caóticos, quando há um abalo sísmico, quando há uma contradição com a cultura que o país e as pessoas estão vivendo, ao contrário, a palavra do Senhor, quando um índice muito grande de imoralidade, ele assola e toma conta da sociedade, e é claro, a igreja está inserida na sociedade, é aí que Deus envia um avivamento. O avivamento, ele não vem porque nós somos santos. O avivamento, ele vem porque nós precisamos dele. E nós chegamos a dizer que se Deus não rompeu os céus de bronze e trouxer de novo um batismo do alto, de uma forma para impactar a sua igreja no Brasil e no mundo, de uma forma que esse poder seja contagiante a ponto dos crentes não desejar mais nada na terra a não ser Deus, a ponto dos crentes não temer nada nessa terra a não ser o pecado, nós vamos sucumbir pela apostasia que já nos cerca. E nesses momentos Deus levanta pessoas com uma chamada diferente, com uma palavra diferente, para trazer uma visão para o momento diferente. E é neste momento então que Deus vai enviar o seu Espírito. Antes de adentrar no texto que a gente leu, eu preciso relembrar a parte histórica passada para que isto acontecesse. Nós lemos aqui que houve um período que o povo não tinha nem a palavra de Deus, não tinha sacerdote, não tinha quem ensinasse. Nós lemos aqui na palavra de Deus que havia um espírito de conturbação, onde não tinha paz sobre o povo. Irmã Francisca, as pessoas não podiam entrar nas cidades, porque lá tinha guerra, lá tinha imoralidade, lá as pessoas haviam abandonado o Deus de Israel. E as pessoas que saíssem dos termos dessa cidade, iriam encontrar a mesma coisa, traduzindo, uma devassidão total. E quando há uma devassidão total, não há paz, porque a Bíblia diz que a guerra, o pecado, a prostituição, o adultério, a porfia, a porneia, a glotonaria, a inveja, procede dos corações dos homens. Então, é claro que quando há essa cultura dentro do coração dos homens, não há espaço geográfico que vai haver paz. Por isso, para quem entrava, não havia paz, havia um espírito de conturbação. Por isso que para quem saía, encontrava a mesma coisa. E por que isto estava acontecendo naquele período? Você deve se lembrar que Deus levantou Davi e disse: Davi, eu não deixarei sobre Israel um trono vazio. E tem outra coisa, não deixarei o trono sem sucessor. Porém, todas as pessoas que vão te acompanhar devem seguir a minha lei. E você deve perceber, e você deve notar
a minha palavra de dia e de noite, e assim eu serei contigo, e não só contigo, mas também com a tua posteridade. A Bíblia diz que então Deus, Ele confirma o trono de Davi, e os tempos de Davi passam, a geração passa, e eu acho isso interessante, porque nós estamos saindo de uma geração e entrando em outra. E Deus sempre vai levantar pessoas para uma nova geração. Deus sempre terá uma voz, um porta-voz para cada geração. Ele nunca deixará de falar. A questão é que nem sempre o povo consegue ouvir a voz de Deus. E Deus não está calado. Na verdade, Deus continua falando, o povo é que não quer ouvir. Então Davi chamou seu filho Salomão e disse: Salomão, meu filho, seu pai já é velho, vou deixar o trono e você vai suceder. Medita nessa palavra de dia e de noite, não te aparte dela. Sirva o Deus verdadeiro e Ele será contigo. A Bíblia Sagrada, ela mostra e ela afirma, no livro de 1 Reis, capítulo de número 11, que Salomão não seguiu os conselhos do seu pai Davi. Ele fez tudo ao contrário. Deus disse para Salomão: Salomão, você não vai fazer aliança com outras nações, não vai se misturar com mulheres de outras nações, e não vai servir outros deuses. Em 1 Reis, capítulo 11, a gente vê o declínio espiritual da nação de Israel, justamente por causa da falta de visão e de temor do líder. Os líderes são responsáveis por conduzir os seus liderados. E nesse contexto, eu estou sempre dizendo que essa geração de pregadores vão dar conta por essa geração de pecadores. Deixa eu lhe dizer, uma vida só nós temos, e muito em breve ela vai passar, e somente aquilo que nós fizermos para Deus é o que de fato permanecerá. Você recebeu uma chamada, você recebeu uma vocação, Deus te deu um chamado lindo, uma vocação linda, por isso cabe a mim, compete a mim, cabe a você preservar por Ele. A verdade de Deus, ela é verdade desde o capítulo 1 e o versículo 1 de Gênesis, até o último versículo de Apocalipse. Eu não posso mudar a mensagem, eu não posso mudar a verdade de Deus. Nós estamos vivendo um período em que muitas coisas no nosso meio está se tornando até crime falar. Sumiram dos nossos altares pregações contra o pecado. Sumiu dos nossos púlpitos pregações contra o adultério. Sumiu dos nossos púlpitos pregações que confrontam o pecador. Deus não mudou e Ele não vai mudar para fazer os meus caprichos. Nós mudamos tão drasticamente as nossas mensagens que até o mundo percebeu. Eu sei que a primeiro momento é um choque de realidade, mas todas as vezes que Deus quis trazer o seu povo para um nível mais profundo de santidade, para um nível mais profundo de busca, para um nível mais profundo de quebrantamento, para estar com uma comunhão plena e profunda com Ele, Ele chamou o seu povo ao arrependimento. Salomão,
ele se desviou dos caminhos do Senhor. Aí lá em 1 Reis, no capítulo 11, e o versículo 9, você vai ver Deus dando a sentença para Salomão. E lá está escrito: tendo em vista que você não ouviu a minha palavra, desviou dos meus estatutos e da minha lei, eu vou tirar o reino de ti e vou dar ao teu servo. Se você perceber o texto lá, o servo lá não é o filho de Salomão. Jeroboão. Jeroboão era o chefe, o coordenador dos homens que trabalhavam, que faziam o serviço forçado, serviço pesado. Uma coisa interessante que eu percebo nisso é que Deus, ele sempre vai quebrar o protocolo. Deus sempre vai fazer de uma maneira diferente. A gente está acostumado de uma maneira e Deus vem e faz de outra maneira. Não era para ser o filho de Salomão para suceder, mas Deus disse: eu vou dar ao teu servo, Jeroboão. Jeroboão não é filho de Salomão. Olha que interessante. Olha que coisa tremenda. Porque Deus levanta de onde Ele quer, quem Ele quer, da maneira que Ele quer, para confundir os grandes, os sábios, os entendidos. Ele faz totalmente diferente. Por isso que Deus gosta do novo. O novo não diferente daquilo que Ele disse na sua palavra. O novo com gana, o novo com desejo, o novo com vontade, o novo totalmente entregue. Muitas das vezes a gente se acostuma com a glória de ontem. E o nosso culto se torna mecânico. A gente já sabe até quais são as palavras que o pregador vai falar. A gente já tem a vírgula da glória a Deus decorada. Deus está dizendo nesta noite: eu quero trazer o meu povo a uma adoração mais profunda. Eu quero trazer o meu povo para um quebrantamento novo. Eu quero chamar o meu povo para uma busca diferente. Até aqui tu buscaste a Deus por causa de coisas. Até aqui tu buscaste a Deus por causa de outras coisas. Deus está dizendo: eu quero um encontro profundo, pessoal, contigo. Deixa eu perguntar aqui. Quem tem sede do poder de Deus? Deus usará grandemente um homem e uma mulher, depois de quebrantá-lo grandemente. Deus, ele faz diferente quando ele quer usar um homem e uma mulher. O que ele faz? Ele humilha esse homem primeiro. O diabo exalta o homem primeiro. Então, quando Deus vai usar um homem grandemente, Ele vai humilhá-lo grandemente. O diabo exalta primeiro, para abater depois. Deus humilha primeiro, para exaltar depois. A Bíblia diz que por conta disto, o reino de Israel foi dividido. Não existia separação de Israel até a data da morte de Salomão. Salomão morreu, Roboão assume, e aí aqui que está o engano das pessoas novas. Ele chamou os velhos, as pessoas mais de idade, e disse: me dá um conselho para que eu possa continuar o que o meu pai começou. Aí os velhos disseram assim: olha, alivia a carga do povo, alivia os trabalhos forçados do povo, dê mais liberdade para o povo, traz um tempo de refrigério para o povo. Ele disse: ok, Jeroboão, pega o povo,
volta para casa, daqui a 3 dias você volta aqui que eu vou dar uma resposta. 3 dias ele voltou. Quando o povo saiu, o que Roboão fez? Procurou os jovens, os mais novos. Qual é o conselho que vocês me dão? Sabe o que a Bíblia diz? Que eram os amigos dele de infância. Fala para o povo assim: diga para o povo que se o seu pai foi mais pesado, se os ombros dele foi pesado, o meu dedo mindinho é maior do que os ombros do meu pai. Eu vou aumentar a carga, eu vou oprimir mais ainda vocês. O povo veio, e aí, quando ele deu a resposta, o pessoal se revoltou contra Roboão. Roboão ficou do lado do norte. Eles falaram: você fica aí sozinho, com o seu povo, e nós vamos se apartar. A Bíblia diz que é aí que causa a divisão do reinado de Israel. Então, Roboão fica em Israel Norte, e Jeroboão, ele foi para as terras do Egito, porque ele estava ameaçado de morte. Havia uma profecia para a vida de Jeroboão, e a profecia era esta. A Bíblia diz que o profeta encontrou com Jeroboão e pegou a capa e rasgou em 12 pedaços. E deu 10 pedaços para ele e disse: o Senhor está entregando 10 tribos de Israel na tua mão. Só ficou Benjamim e Judá para ser considerado como reino do sul. O tempo passa. A Bíblia diz que Jeroboão, ele cresce. Entretanto, à medida que Jeroboão vai governando Israel Norte, a Bíblia diz que Abias vai governando Israel Sul. Abias morre, e então nasce um filho, chamado de Asa. Então Asa agora vai assumir Israel Sul. E Deus disse a ele que iria entregar o reinado de Davi por completo. A Bíblia diz então que Asa, quando assume o reinado, a cultura do reinado do norte, a cultura de adorar os outros deuses pagãos, já tinha tomado de conta de todo Israel. Se você ler o capítulo 15 todinho, você vai ver, é isso que eu estou descrevendo. Mas em tempos de trevas espirituais, a Bíblia diz, a Bíblia afirma que Deus sempre levanta um profeta. E é aqui que está o cerne da minha mensagem. O espírito de reparação dos nossos altares. Quando o Espírito de Deus, ele vem sobre os corações, ele vem para reparar as arestas, ele vem para tirar o que é sujo, ele vem para tirar tudo aquilo que vai de encontro à palavra de Deus. A Bíblia afirma que então veio o Espírito de Deus sobre Azarias. No versículo 2 diz assim: e este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Olhe só, presta atenção, há uma condicional para Deus estar comigo. Tem gente que vive uma vida de pecado e acha que mesmo assim Deus está com ele. Não está. Tem gente que anda com a Bíblia debaixo do braço. Tem gente que canta aqui não a igreja, aqui o altar.
Tem gente que prega aqui, mas não tem Deus. Deus não está com ele. Deus só estará com o homem e com a mulher enquanto este estiver com o coração voltado completamente para ele. Não existe meio termo. Ou nós somos crente genuíno, ou nós não somos. Não se iluda com isto daqui. Isso aqui, primeira chamada. Segundo, existem técnicas aqui. Preparo, homilética, estudo científico da palavra de Deus. Mas nem todos que falam de Deus andam com Deus. A.W. Tozer, ele chegou a afirmar: nunca escute um homem que não tenha escutado a Deus. Leonardo Ravenhill, escrevendo o livro Por que Tardo Pleno Avivamento, ele chegou a dizer: alguns me perguntam, Lê, o que é unção? E ele responde: eu não sei o que é unção, mas eu sei muito bem quando eu não estou ungido. A unção não é uma pombinha esvoaçando sobre a cabeça. A unção de Deus, ela tem que ser batalhada. A unção de Deus, ela tem que ser conquistada. A unção de Deus é travada uma guerra. Qual guerra? Entre a carne e o pecado, entre aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus, entre aquilo que faz a vontade de Deus e aquilo que não é a vontade de Deus. Um crente será ungido grandemente quando ele se desprender da carne, quando ele se desprender do mundo. A unção do alto pairará na cabeça dele. A Bíblia diz: eu estarei contigo, então não se engane. Vir à igreja, apesar que temos que vir, não faz de você um cristão. Assim como você ir a um restaurante, não faz você do alimento que está lá. Nós precisamos ouvir algumas verdades. Nossos pecados de estimação precisam ser deixados. Tem gente que quando acorda, já acorda maquinando o pecado. Eu estava fazendo uma reflexão. Eu digo, meu Deus, a gente passa às vezes, tem vezes que a gente passa uma semana sem ir à casa de Deus. E quando a gente vai lá, a gente não consegue ouvir de fato Deus falando tremendamente conosco. Oh, Espírito Santo reparador, tem gente aqui que vai abandonar o pecado de estimação, essa conduta que não condiz com o crente, essa língua afiada que não condiz com o crente cheio do Espírito Santo. Crente não faz força para falar palavrão. Crente não faz força para não falar palavrão. E essa moda desses crentinhos superficiais, que o linguajar é muito mais mundano do que espiritual. Nós estamos numa frieza espiritual, e eu vou provar para você isso, agora e aqui. Quantas vezes você pegou na sua Bíblia
durante esta semana na sua casa. Pelo que eu entendo, pelo que eu sei, pelo que eu fui informado, a maneira de eu me tornar parecido com Cristo é segundo, observando a palavra. Você pode cantar e cantar e cantar. Se você não estiver de acordo com as Escrituras, você não tem parte com Ele. Depois você põe na conta da irmã Hilda e da irmã Francisca, porque ela já tem 1 ano me acompanhando. Meus irmãos, precisamos de fato ser avivados, é pela pregação genuína da palavra. Você precisa fazer culto em casa, você precisa ler a Bíblia em casa, você precisa chorar em casa, você precisa buscar em casa. Tem gente aqui que só vem ouvir a palavra na igreja e Deus está dizendo: quero reparar o teu altar. Por onde que eu começo, Senhor? Na tua casa. Vai voltar para casa, vai pegar a tua Bíblia, vai dizer: Deus, a partir de hoje, não me deixe ficar sem a tua palavra. Põe no meu coração desejo pela tua palavra. Eu quero ver crente ficar moribundo, crente que ora, crente que lê Bíblia, ele não fica moribundo. Oh, oh, Deus está rompendo a incredulidade de muitos corações. Ele te deu um chamado, Ele te deu uma vocação. Para isso precisamos voltar completamente de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Não iluda Deus com seus 5 minutinhos de oração. Deus quer uma entrega profunda, Deus quer uma busca intensa. Deus está procurando crentes que queiram agonizar por Deus. Deus está à procura de crente que queira gastar e se desgastar a sua vida por Deus. Deus está procurando crente apaixonado por Deus. Nunca se viu uma geração de pessoas que perdeu o brilho, perdeu a gana. Cadê a gana? Cadê o fogo? Cadê o poder? É tanta gente querendo desistir do chamado, é tanta gente querendo desistir do ministério, é tantas pessoas querendo abandonar a vocação. Deus está dizendo nesta noite: eu te trouxe aqui neste culto para renovar o teu altar, eu te trouxe aqui neste culto para renovar a tua vida espiritual. Tu não vai ficar moribundo, tu não vai ficar fraco nem débil na fé, a tua fé vai aumentar. Vai aumentar, vai aumentar. Deixa eu ver. Só quem acredita nisto, só quem acredita, só quem acredita. Calabachu e que amprou que teresupi que anda lá bom merece. Há um espírito de renovação do altar. Há um espírito. Deus está chamando os Jeremias desta época. Deus está chamando os Isaías desta época. Cadê as Déboras desta época? Cadê as Ruth desta época? Mulheres que vão entregar o coração, mulheres que vão entregar o seu corpo, mulheres que vão entregar a sua vida toda para o Cristo. Calabassuri canta laxai. Carabaçu. Precisa-se de profetas
para pregar aos pregadores, para que os pregadores preguem aos pecadores. Esse espírito que veio sobre a vida de Azarias é o mesmo espírito que veio na vida de Elias, é o mesmo espírito que veio na vida de João Batista, é o mesmo espírito que veio na vida de Isaías, de Eliseu. É o mesmo espírito, é o mesmo que invadiu o Pentecoste, é o mesmo que percorreu toda a história da igreja. Me lembro muito bem, no país de Gales, em 1903, olha como é que Deus faz quando Ele quer trazer um avivamento. Ele levantou um garoto de 16 anos de idade, chamado Robert Evan Roberts, ou Robert Evans. E ele entrou numa igrejinha pequena, e lá estava o seu pastor de cabelos brancos, orando. E a oração era esta: dobra-me, Senhor, dobra-me, Senhor. Aquele jovem foi impactado por aquela oração, porque ele entendeu que ele também precisava doar sua vida em prol da causa de Deus. E ele começou a orar insistentemente: dobra-me, Senhor, dobra-me, Senhor, dobra-me, Senhor. No outro dia, na reunião de oração, já tinha 5 jovens com ele orando a mesma oração: dobra-me, Senhor, dobra-me, Senhor. Quer ver uma coisa? Olha só, aqui tem 15 pessoas. Vamos lá, no 1, no 2 e no 3. Bora lá! A igreja. Bora lá! Estou terminando. Está fraco. Dobra-me, Senhor.